Este artigo trata sobre a educação inclusiva no âmbito da formação de professores de ciências, um estudo de trabalhos realizados em Universidade Brasileira do interior do estado de São Paulo. Tem por objetivo mostrar como o conceito de inclusão se apresenta no desenvolvimento de metodologias de ensino de ciências para alunos com deficiência visual em escolas regulares, por meio de análise de monografias com perspectivas inclusivas realizadas por alunos da Universidade Federal de São Carlos, campus Araras, licenciandos em Ciências da Natureza, que engloba Química, Física e Ciências Biológicas. Temos um ponto positivo na educação inclusiva do Brasil, que é a evolução da inserção dos alunos deficientes visuais na rede regular de ensino, o que nos mostra o censo escolar do Brasil. E essa inserção desses alunos são provenientes das legislações específicas da educação especial. A lei garante o acesso, mas o ensino e a aprendizagem, isso ainda não acontece. Portanto, a lei não garante a inclusão de fato. Nesse contexto, pesquisas preliminares de Verasto e Camargo classificaram a compreensão de professores e estudantes a respeito do processo de construção de conhecimentos em ciências por cegos congênitos, procurando observar como esses atores percebem o processo de inclusão. E para fundamentar a compreensão desta questão, o mesmo instrumento de investigação utilizado nos professores e estudantes foi utilizado para uma aplicação sobre uma amostra de alunos de cursos de licenciatura das Ciências da Natureza, com o mesmo propósito, de observar como os futuros professores percebem a inclusão. Os resultados dessas pesquisas foram utilizados para a categorização. Segundo respostas analisadas, encontramos as categorias, dentre elas, a compensação por outros sentidos, dificuldades para inclusão, modificações e adaptações do meio e recursos de apoio. Essas categorias de análise emergiram da opinião do público-alvo, que foi indagado basicamente a responder se entendiam que um indivíduo cego congênito poderia aprender ou não conceitos científicos. Este trabalho trata-se de uma pesquisa exploratória e analítica, que busca analisar nas monografias selecionadas da UFSCar Campus Araras os trabalhos construídos a partir de uma perspectiva inclusiva, considerando alunos com deficiência visual, inseridos em aulas de ciências da natureza na educação básica. No total, temos 8 monografias, que se constituem como corpos desta pesquisa. Ressaltamos ainda que, no momento da elaboração deste artigo, a análise por inteiro do corpus textual não estava completa. Desta forma, foi feita uma análise sistemática dos resumos e uma análise preliminar do conjunto dos trabalhos a partir de técnicas de análise textual discursiva. A análise buscou encontrar nos trabalhos realizados relações com aquilo que os professores entendem por processos de conceitualização em ciências. Tal fato é importante, visto que tais propostas estão em vias de aplicação na rede pública de ensino. A real intenção é tentar encontrar quais pontos convergem ou divergem daquilo que os professores julgam importante para que a educação inclusiva ocorra de fato em aulas de ciências da natureza, considerando alunos com deficiência visual em sala de aula. Para auxiliar esse processo, foi utilizado o software NVivo
para estabelecer o processo de codificação. Neste sentido, o corpus foi codificado a partir das categorias das pesquisas preliminares por Verácio e Camargo. Em um segundo momento, com o auxílio do NVivo, foi adotado o processo de análise de frequência, para mostrar o resultado das palavras que mais aparecem no texto. Para tanto, foi utilizado o recurso nuvem de palavras, utilizada para mostrar visualmente a maior ocorrência de palavras. Nesta representação gráfica, quanto maior o número da fonte, maior é o número de vezes que a palavra aparece no corpus analisado. Como vemos aqui, palavras que se destacam, portanto, a que mais aparecem em ordem decrescente foi alunos, ensino, deficiência, visual, educação e assim por diante. Esta análise auxiliou de forma dinâmica no processo inicial da análise textual discursiva. Em um terceiro momento, com auxílio também do NVivo, foi aplicada a análise de cluster a partir dos resumos dos trabalhos avaliados. Neste primeiro agrupamento, química orgânica e recurso olfativo, os trabalhos sinalizam que deficientes visuais podem aprender graças à compensação por outros sentidos, como, por exemplo, o olfativo na química orgânica. Para o segundo agrupamento, bioquímica, sequência didática, recursos multissensoriais, ecologia e processos de ensino-aprendizagem, também apresenta uma forte relação com a compensação por outros sentidos e também com recursos de apoio. Indica que a biologia e a ecologia podem trabalhar por meio da interdisciplinaridade, mediante recursos multissensoriais e sequências didáticas. Já no terceiro agrupamento, formação de professores de ótica geométrica, nesse sentido, os trabalhos indicam a necessidade dos recursos de apoio, modificações e adaptações, tanto na formação quanto na atuação docente, para que ocorra uma verdadeira educação inclusiva. No quarto agrupamento, dificuldades para inclusão e pesquisa bibliográfica, traz ideia de dificuldade para a inclusão no cenário brasileiro. Isso implica que, mesmo com a legislação garantindo a inclusão, ela ainda não ocorre no cotidiano escolar. No último agrupamento, aponta para as modificações e adaptações ao meio com foco na pesquisa, para a confecção de materiais didáticos de baixo custo, com uma possibilidade de proporcionar a modificação da escola e da sociedade, para que ocorra de fato a inclusão de alunos deficientes visuais em aula das ciências da natureza. Essa análise preliminar das pesquisas desenvolvidas em uma universidade brasileira do interior do estado de São Paulo, embora ainda de forma inicial, aponta questões preliminares que relacionam o ensino de ciências para alunos com deficiência visual em uma perspectiva inclusiva. Nesse sentido, ressalta-se que foi possível constatar na análise dos trabalhos que a busca por recursos metodológicos de ensino com caráter multissensorial tem sido o foco das pesquisas que estão em consonância com a realidade e o anseio de professores atuantes e também de professores em formação. Os trabalhos analisados mostram que o ensino de ciências pode se apoiar em atividades que envolvam outros sentidos, considerando que a visão não é o único sentido capaz de colocar o indivíduo em contato com a percepção do mundo ao seu redor. Outro ponto que aparece de forma contundente é que no Brasil, mesmo a inclusão sendo garantida por políticas educacionais, ela ainda não ocorre de forma esperada.
Também faltam ações concretas em cursos de formação de professores, no sentido de priorizar a diversidade de necessidades educacionais especiais. Para este artigo, a categorização aqui encontrada, semelhante à categorização por pesquisas preliminares por Verasto e Camargo, são compensação por outros sentidos, dificuldades para inclusão, modificações e adaptações do meio e recursos de apoio. Assim, os trabalhos analisados preliminares neste artigo estão em processos de novas análises sistemáticas que, somados a outros trabalhos, poderão mostrar novas tendências da pesquisa na área em questão. Referências: